Você já ouviu falar dos bebês reborn? Bonecos extremamente realistas, feitos à imagem de recém-nascidos, que têm conquistado o coração de milhares de mulheres no mundo inteiro. Não estamos falando de brinquedos para crianças, mas de representações tão fiéis de um bebê humano que, em muitos casos, são tratados como se fossem filhos reais. São vestidos, alimentados, levados a passear em carrinhos, apresentados como parte da família e até fotografados em ensaios profissionais. À primeira vista, parece apenas um hobby peculiar, uma curiosidade da indústria de colecionáveis. Mas será que por trás dessa aparência inofensiva não se esconde algo muito mais profundo, talvez muito mais perigoso? Nosso objetivo aqui não é julgar, nem condenar, mas trazer luz. Porque muitas vezes, aquilo que começa como um simples gesto de afeto pode, sem percebermos, se tornar um sinal de alerta espiritual. Quando um objeto, por mais bonito ou sentimental que seja, começa a ocupar o lugar que deveria ser exclusivo do consolo de Deus, estamos diante de algo que a Bíblia chama de idolatria do coração. E essa idolatria não se manifesta apenas em imagem de escultura, mas também em tudo aquilo que tentamos usar para preencher um vazio que só Deus pode realmente preencher. O fenômeno do bebês reborn é, na verdade, um espelho silencioso da dor de muitas mulheres. Mulheres que enfrentaram perdas profundas, que lidam com a solidão, com o abandono, com o trauma de não ter tido filhos ou de tê-los perdido. Em um mundo cada vez mais frio e desumanizado, a ideia de ter nos braços algo que imite a vida, mesmo que não tenha alma, pode parecer um alívio. Mas esse alívio é passageiro. E o problema não está na boneca em si, mas no apego emocional, no laço profundo, na entrega afetiva. Isso, sim, precisa ser examinado à luz da palavra de Deus. E é por isso que este vídeo é tão importante. Porque talvez você, ou alguém que você ama, esteja vivendo essa realidade, de forma silenciosa, buscando consolo em algo que não responde, não fala, não sente, mas que recebe toda a sua atenção, sua emoção, até mesmo suas lágrimas. A pergunta que precisamos fazer é: o que está por trás disso tudo? De onde vem essa necessidade? E, acima de tudo, o que Deus pensa sobre isso? E se esse tema já mexeu com você de alguma forma, se despertou alguma lembrança, alguma dor ou mesmo uma curiosidade sincera, eu te convido agora a fazer parte dessa jornada com a gente. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa de consolo verdadeiro. Porque o que vamos falar aqui pode libertar vidas, restaurar corações e trazer respostas que o mundo não tem, mas que a palavra de Deus já deixou muito claras. E se nesse momento você sente que precisa crescer ainda mais na fé, entender suas emoções à luz da Bíblia e ser curada de feridas que talvez nem saiba que carrega, presta atenção. No link que está na descrição, há algo Vivemos em uma especial que geração pode marcada transformar pela sua carência jornada emocional. espiritual. Nunca Clique se e falou descubra o tanto que em Deus saúde pode fazer mental, quando o coração em abandono está afetivo, disposto a ser em tratado solidão por Ele. silenciosa. Mulheres entre 35 e 65 anos, especialmente aquelas que passaram por perdas, traumas ou vivem uma rotina solitária, muitas vezes carregam um fardo invisível, a ausência de alguém para cuidar, o vazio deixado por um filho que partiu, ou o desejo não realizado de ter construído uma família. É nesse cenário de dor não tratada que os bebês reborn entram em cena como supostos remédios afetivos. E aqui está o perigo. Algo que deveria ser um objeto decorativo ou um artigo de arte passa a ser um substituto emocional, um paliativo espiritual, uma presença que se pretende viva, mas que é, na verdade, silenciosamente inerte. Psicólogos explicam que o apego a bonecos hiperrealistas pode estar ligado a traumas não resolvidos, abortos espontâneos, mortes precoces de filhos, abandono familiar ou infertilidade. O reborn aparece como um mecanismo de enfrentamento, uma tentativa inconsciente de reescrever a história, de voltar no tempo, de ter de volta algo que foi perdido. Mas o que começa como memória, muitas vezes evolui para dependência. E o mais sutil dessa dependência é que ela é socialmente aceita, afinal, não envolve vícios visíveis, não machuca ninguém, e pode ser até fofa aos olhos de quem vê de fora. Mas espiritualmente falando, a alma que se âncora em algo que não tem vida está cada vez mais longe de quem pode dar vida em abundância. É importante deixar claro, o sofrimento dessas mulheres é legítimo. A dor da perda é real. O coração ferido clama por consolo. Deus não despreza essas lágrimas. Ao contrário,
Ele é o Deus que recolhe cada uma delas em seu odre, como diz o Salmo 56, verso 8. Mas o inimigo das nossas almas se aproveita justamente dessas feridas abertas para apresentar alternativas que parecem inofensivas, porém desviam lentamente o foco da verdadeira cura. E, ao invés de levar essas mulheres à presença do Consolador, ele as distrai com aquilo que apenas imita a vida, mas que jamais será capaz de restaurar a alma. O apego emocional a algo que não responde, não interage e não transforma é uma prisão emocional disfarçada de carinho. E muitas dessas prisões são reforçadas por comunidades online, grupos de apoio e até terapias alternativas que incentivam o laço com o boneco como algo saudável e terapêutico. Mas será que isso é realmente saudável, espiritualmente falando? Ou será que estamos apenas maquiando uma dor profunda com uma solução rasa? O que parece uma simples escolha pessoal pode, na verdade, esconder um grito silencioso de socorro. Se você está ouvindo isso e se identifica de alguma forma, ou conhece alguém que vive essa realidade, entenda: não se trata de condenar, mas de libertar. Não estamos aqui para apontar dedos, mas para estender a mão. A palavra de Deus não vem para ferir, mas para curar. E curar exige luz. Curar exige que a gente olhe com coragem para o que está por trás dos nossos hábitos, dos nossos apegos, das nossas muletas emocionais e pergunte: será que isso está me levando para mais perto de Deus ou me afastando dele sem que eu perceba? Quando ouvimos a palavra idolatria, muitos ainda pensam em estátuas de pedra ou ouro, imagens de escultura ou rituais de povos antigos. Mas a idolatria na Bíblia vai muito além disso. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. É tudo aquilo em que buscamos segurança, consolo, amor e direção, quando deveríamos buscar essas coisas somente em Deus. E é aqui que o fenômeno dos bebês reborn deixa de ser apenas um comportamento incomum e passa a ser um assunto espiritual sério. Porque quando um coração ferido, carente, rejeitado ou enlutado começa a depositar afeto, cuidado, devoção e dependência emocional em um objeto, ainda que inanimado, estamos diante de uma forma sutil, porém perigosa, de idolatria emocional. O profeta Ezequiel, no capítulo 14, fala sobre os ídolos do coração. Ele denuncia que o povo de Israel carregava imagens dentro de si, invisíveis a olho nu, mas reais diante de Deus. Eram apegos, dependências, motivações ocultas que ofuscavam o relacionamento com o Senhor. E a advertência de Ezequiel ecoa até hoje. Os maiores ídolos não estão no exterior, estão dentro do coração humano. E isso é assustador, porque a idolatria emocional raramente é percebida como tal. Diferente de um altar ou uma imagem esculpida, ela se mascara de afeto, de lembrança, de necessidade legítima, mas rouba, dia após dia, o espaço que deveria ser ocupado pelo Espírito Santo. Isaías capítulo 44 também denuncia o absurdo da idolatria. Ele descreve um homem que corta madeira, usa metade para fazer fogo e se aquecer, e com a outra metade esculpe um ídolo e se ajoelha diante dele, pedindo: livra-me, pois tu és o meu Deus. O texto chega a ser irônico, mostrando como o coração humano pode se enganar ao ponto de dar poder ao que não tem vida. E será que, em pleno século XXI, não estamos fazendo algo parecido? Trocamos as imagens esculpidas por bonecos realistas e nos curvamos emocionalmente diante deles esperando consolo, conexão, alívio, como se pudesse nos devolver aquilo que foi perdido. A Bíblia nos adverte que só existe um Consolador verdadeiro, o Espírito Santo. Ele é aquele que nos conduz em toda a verdade, que nos assiste em nossas fraquezas, que nos fortalece nos dias maus. E quando tentamos encontrar esse consolo em outra fonte, mesmo que seja uma fonte emocionalmente segura e silenciosa, acabamos nos afastando do único que pode, de fato, sarar nossas feridas mais profundas. A idolatria emocional é como uma névoa, sutil, densa, confortável. Mas por trás dela, esconde-se um roubo de intimidade com Deus. O coração dividido não consegue adorar plenamente. A alma que se âncora em algo sem vida, aos poucos, perde a sensibilidade para a presença de quem é a vida. É por isso que precisamos ser honestos diante de Deus. O que tem ocupado o seu coração? Onde você tem buscado consolo quando a solidão aperta? Qual é a sua primeira reação quando a dor aparece? Essas respostas revelam muito mais do que você imagina.
Porque, no fundo, Deus não está apenas interessado em mudar nossos hábitos. Ele quer o nosso coração inteiro. E o maior sinal de amor que podemos dar ao Senhor é justamente esse: entregar as partes do nosso interior que mais nos doem, que mais resistem, que mais desejam fugir da realidade. Só Ele pode tratar essas áreas com verdade, graça e restauração. Nenhuma mulher nasce desejando substituir um relacionamento verdadeiro por um objeto. Nenhuma pessoa, em sua consciência, sonha em dar a um boneco o status de filho, de afeto, de companhia. O que leva alguém a esse ponto? A resposta é dolorosa, mas libertadora. São as feridas não tratadas da alma. Feridas de abandono, de rejeição, de perdas traumáticas. Cicatrizes abertas pelo luto não resolvido, pela solidão crônica, pela ausência de vínculos profundos. E o coração, quando não é tratado na presença de Deus, começa a buscar alternativas para aliviar a dor. Mas o problema não está apenas no sintoma, está na raiz. Muitas vezes, o que vemos como comportamento excêntrico é, na verdade, uma tentativa desesperada de sobreviver à dor. Imagine uma mulher que perdeu um bebê ainda no ventre e nunca conseguiu expressar esse luto. Uma mulher que dedicou a vida inteira a cuidar da casa, mas nunca teve filhos. Ou alguém que viu todos os seus relacionamentos ruírem e passou a viver sozinha. Nesses casos, o apego a um objeto que simboliza a presença de um filho, de um amor, de um vínculo, parece inofensivo até se tornar um esconderijo. Um lugar onde a alma tenta silenciar a dor sem, de fato, curá-la. Mas Deus não quer que vivamos escondidos atrás de substitutos emocionais. Ele não quer que abafemos nossas dores com artifícios sentimentais. Deus deseja tocar nas feridas mais profundas da nossa história e dizer: eu posso restaurar isso. E essa restauração não acontece por meio de um objeto, mas por meio da presença do Espírito Santo. O que precisamos entender é que as emoções que entregamos aos bonecos rebor, o carinho, a proteção, a atenção, não são erradas em si. O problema é a direção. Deus nos deu a capacidade de amar profundamente, de cuidar, de acolher, mas essas virtudes precisam ser entregues a Ele e aos vivos, não a representações inanimadas. O apego emocional a algo que não tem vida pode parecer um caminho de escape, mas, na verdade, é uma prisão. Porque por mais que você abrace, que você vista, que você alimente, o boneco não responde. Ele não chora, não cresce, não evolui. Ele apenas mantém viva uma fantasia, enquanto a ferida real continua sangrando por dentro. E o maior perigo disso é que, com o tempo, a pessoa passa a preferir essa fantasia ao confronto com a realidade. Passa a rejeitar o convívio com pessoas reais, o confronto da palavra, a presença da igreja, se fecha em um mundo paralelo que a isola da cura que Deus quer realizar. É por isso que a palavra nos convida a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa dor, todo o nosso luto, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Ele sabe exatamente o que nos falta, o que perdemos, o que ainda dói. E mais do que isso, Ele sabe como tratar essas áreas com amor, com verdade, com profundidade. Deus não trabalha com ilusões, Ele trabalha com transformação. Mas essa transformação só acontece quando temos coragem de abandonar os atalhos emocionais, de nos voltarmos inteiramente para Ele. Em tempos de dor, todos nós buscamos consolo. Isso é natural. Faz parte da fragilidade humana. Deus mesmo nos criou com essa necessidade de afeto, de amparo, de cuidado. Mas existe uma linha tênue entre ser consolado e se tornar emocionalmente dependente. E essa linha, quando atravessada, pode nos conduzir a um terreno perigoso, o terreno onde começamos a buscar em objetos aquilo que deveríamos buscar no Pai. O problema dos bebês rebor não é o objeto em si, mas sim o papel que ele passa a exercer dentro do coração. Ele se torna uma bengala emocional e, com o tempo, uma espécie de Deus particular, silencioso, inofensivo, mas central. É aqui que entra o discernimento espiritual, porque nem tudo que alivia é saudável, nem tudo que acalma é cura, nem todo consolo é consolo de Deus. A palavra diz que o Espírito Santo é o nosso consolador, aquele que nos guia em toda a verdade. Mas o inimigo das nossas almas também oferece consolos alternativos. Ele sabe que a alma humana não suporta o vazio, e por isso oferece simulacros, falsos consolos, substitutos de afeto, vínculos sem vida. Tudo isso para quê?
pouco a pouco, o coração vá se distanciando da fonte verdadeira. É possível ter uma memória afetiva saudável? Sim. É possível guardar um objeto que representa alguém que se foi ou que marcou uma fase da vida? Claro. Mas há uma diferença gritante entre guardar com carinho e depender emocionalmente. O primeiro honra uma lembrança, o segundo aprisiona a alma. E quando falamos de bebês reborn, muitos não estão apenas lembrando. Estão criando um mundo paralelo, onde a dor é anestesiada por meio de cuidados com algo que nunca terá vida. E essa dependência, mesmo que emocionalmente compreensível, espiritualmente é destrutiva. Um dos maiores testes que você pode fazer é esse. Se eu perdesse esse objeto hoje, o que aconteceria com o meu emocional, com minha rotina, com o meu equilíbrio? A resposta revelará se há liberdade ou prisão, porque tudo aquilo que não conseguimos entregar a Deus revela onde está o nosso verdadeiro altar. E muitas vezes, o nosso altar está decorado com sentimentos legítimos, mas edificado sobre fundamentos errados. Deus quer ser o único refúgio da nossa alma, o único amparo, o único que nos consola com poder real, e não com silêncio simbólico. Deus quer nos ensinar que o verdadeiro consolo não vem de algo que imitamos, mas de alguém que nos criou. Ele é o pai dos órfãos, o marido das viúvas, o Deus presente no dia da angústia. E se ele é tudo isso, por que insistimos em colocar nossas emoções em algo que não fala, não responde, não cura? Hoje, o Espírito Santo nos convida a fazer essa pergunta. O que você tem chamado de consolo é realmente consolo? Ou é apenas uma forma de evitar o tratamento que o céu está tentando realizar no seu interior? Chega um momento na vida em que o consolo superficial já não é mais suficiente. Quando a alma cansada de fugir percebe que precisa de algo mais do que silêncio e fantasia. Quando o peso da dor reprimida se torna maior do que a força para manter as aparências. É nesse ponto de esgotamento que Deus, em sua misericórdia, se aproxima com sua voz mansa, mas poderosa, e diz: chega de sobreviver, eu quero curar. O caminho da ressignificação espiritual começa quando decidimos abandonar o esconderijo emocional e permitimos que o Senhor nos conduza à verdade. Uma verdade que não nega a dor, mas se transforma a dor em fonte de crescimento, maturidade e vida abundante. A mulher que abraça um reborn em busca de consolo não está apenas expressando saudade, ela está gritando por redenção. E a resposta para esse clamor não está em prolongar a ilusão, mas em encarar a realidade com fé, em se permitir chorar de verdade, em colocar diante de Deus, em oração, tudo que foi perdido, tudo que não foi vivido, tudo que ficou preso no passado. Porque é exatamente isso que ele quer restaurar. Jesus não veio apenas para salvar o espírito, ele veio para sarar os corações quebrantados, libertar os cativos da alma, restaurar as ruínas emocionais que o tempo e a dor deixaram para trás. A ressignificação espiritual acontece quando, diante da cruz, reconhecemos que só o sacrifício de Cristo é suficiente para dar sentido às nossas perdas. Quando compreendemos que nenhuma presença simbólica, por mais bela ou reconfortante que pareça, poderá substituir o Espírito Santo habitando dentro de nós. Deus não quer que você reprima a dor. Ele quer que você a entregue. Ele não quer que você crie uma realidade alternativa para fugir da verdade. Ele quer te dar força para enfrentá-la com coragem e fé. Porque quando você se rende à graça, o que antes era ferida vira testemunho. O que antes era solidão vira dependência do Pai. O que antes era apego vira liberdade. Ressignificar não significa apagar a história. Significa permitir que Deus reescreva o final. Significa trocar o objeto inanimado por um relacionamento vivo com o Senhor. Significa deixar de lado aquilo que foi construído com dor, para viver o que só pode ser vivido com fé. E esse processo começa com um simples passo: abrir mão. Abrir mão do controle. Abrir mão das defesas emocionais. Abrir mão das figuras substitutas. E dizer com toda a sinceridade da alma: Senhor, só Tu podes me consolar. Se essa mensagem está alcançando seu coração hoje, saiba que não é por acaso. Deus marcou este momento para te lembrar que Ele não te esqueceu, que Ele conhece o nome da sua dor, que Ele viu todas as vezes em que você chorou sozinha, que Ele entende porque você se apegou àquilo que parecia te acolher. Mas agora, Ele te chama para algo maior, um consolo que não é silencioso, é transformador, uma presença que não é imaginária, é eterna.
Uma cura que não é passageira, é definitiva. Agora que chegamos até aqui, talvez você esteja sentindo o coração apertado. Talvez este vídeo tenha tocado em áreas que você evitava há anos. Talvez tenha trazido à tona lembranças dolorosas, vazios que você aprendeu a esconder, sentimentos que você sufocava por não saber o que fazer com eles. Mas, ao mesmo tempo, talvez algo dentro de você esteja dizendo: eu preciso mudar, eu quero ser livre. E é exatamente aqui que começa a verdadeira cura, no reconhecimento sincero de que precisamos de Deus para tratar aquilo que ninguém mais consegue alcançar. Jesus nunca rejeitou corações quebrantados. Ele nunca se afastou de quem estava ferido. Pelo contrário, ele se aproximava, ele tocava, ele ouvia. E ele continua fazendo isso hoje. Só que, para viver essa cura, é preciso tomar uma decisão. Uma decisão que talvez ninguém veja por fora, mas que transforma tudo por dentro. A decisão de dizer: Senhor, eu abro mão daquilo que tenho usado para preencher o lugar que é só teu. Eu entrego o que está ocupando o teu altar no meu coração. Eu quero o consolo real, a presença viva, a liberdade verdadeira que só o teu Espírito pode trazer. Esse é o momento de deixar o Espírito Santo te confrontar, não para te envergonhar, mas para te libertar. Porque a vergonha paralisa, mas a verdade liberta. E a verdade é que nenhum boneco, nenhum objeto, nenhuma criação humana pode ocupar o lugar do Criador. Você não foi feita para carregar essa dor sozinha. Você não foi chamada para viver em função de uma ausência. Deus te formou para viver em plenitude. E a plenitude não vem de fora para dentro, vem do alto para o mais íntimo do seu ser. Se hoje você sente que essa palavra falou diretamente com você, então eu te convido a fazer uma oração sincera aí onde você está. Feche os olhos, respire fundo e entregue. Entregue as lembranças, entregue os apegos, entregue os substitutos, entregue o luto não vivido, a maternidade não concretizada, a solidão dos dias silenciosos. Entregue tudo, porque só quando soltamos o que nos prende é que conseguimos segurar na mão daquele que nos liberta. E agora, eu quero te fazer um convite. Se esse vídeo te tocou, se algo dentro de você foi despertado, inscreva-se no canal agora. Não porque este conteúdo é bonito ou bem produzido, mas porque ele carrega a verdade que liberta. Curta esse vídeo para que ele alcance outras mulheres que também estão buscando consolo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem urgente. Você não está sozinha. Deus te vê, Deus te ama e Deus tem mais para a sua vida. Confie nele e comece hoje uma nova história.